Fala galera, beleza? Professor Felipe falando aqui. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos aí com esse surto de coronavírus no nosso país, então por precaução vamos ficar todos em casa, mas nós vamos ter algumas aulas no Portal Positivo, inclusive eu estou fazendo essa videoaula agora aqui para vocês, de um tema que a gente já concluiu, mas eu gostaria que vocês fizessem exercícios da apostila para que nós pudéssemos fixar mais esse conteúdo, já que nós não teremos mais aulas práticas para isso. Posteriormente, próxima aula, eu vou falar um pouquinho das regras do basquetebol, que a gente falou muito rápido, muito breve sobre elas, né? E algumas pessoas, alguns alunos têm dúvida ainda de algumas regras, então a gente vai estar falando disso, tá? E depois disso nós vamos ter a nossa revisão de conteúdos e vamos fazer uma atividade com consulta valendo nota, tá bom? E por aí a gente vai seguindo até que essa norma aí seja finalmente quebrada, né? A gente quer que essa norma seja quebrada, porque é muito ruim a gente conviver na sociedade assim, fechado, né? A gente gosta de estar... Brasileiro gosta do calor humano, né, galera? Então a gente vai seguir dessa forma, tá bom? Por enquanto, vai ser sobre isso. E eu vou falar para vocês das corridas com obstáculos e com barreiras. Então elas são corridas de 3.000 metros, elas tiveram sua origem ali na Inglaterra, e elas foram inspiradas em corridas com cavalos com obstáculos naturais, que já existiam na época. E elas foram sendo adaptadas para que os humanos também pudessem fazer sem o cavalo, ou seja, utilizando do próprio corpo e dos elementos do atletismo, que já é conhecido desde a época da Grécia Antiga, né? Enfim. E as corridas com barreiras, que também tiveram a sua origem no mesmo lugar, né? Ali na Universidade de Oxford. Então elas tiveram também origem derivado dessa corrida com barreiras, mas com obstáculos um pouco menores, né? Aliás, com barreiras um pouco menores e diferenciando a altura da modalidade masculina para a modalidade feminina. São duas alturas diferentes. Então, por exemplo, nas provas mais curtas, a tendência é que a barreira seja mais alta e as provas mais longas a barreira seja mais baixa. Como eu expliquei para vocês, as barreiras são muito próximas umas das outras, né? Diferente da corrida de obstáculos, não se tem um fosso de água onde se absorve esse impacto, e essas barreiras também elas são, não vou dizer que são flexíveis, elas são equilibráveis, porque os atletas têm costume de tropeçar nessa barreira, né? Não são todos, os atletas treinam muito para isso. Tanto que a gente sabe da passagem, eu falei para vocês, tem atletas que passam com a esquerda e depois com a direita e vice-versa, mas cada um tem o seu jeito. Então a gente vai, por exemplo, nas provas curtas masculinas, que são 110 metros, os homens aí a barreira tem cerca de 1,67 milímetros, né? Quando 400 metros, ela vai chegar aí a uns 90 centímetros mais ou menos. Para as meninas, 100 metros, 83 centímetros de altura, né? E 476 centímetros de altura. É uma altura muito grande? Não, mas os atletas costumam a encostar nela, até pelo desgaste físico que a prova tem, porque é uma prova de velocidade, ou seja, é um esporte de marca, como a gente falou desde o ano passado. O esporte de marca são aqueles onde você precisa ter registros quantitativos ou qualitativos de tempo, medida, peso alcançado e assim por diante. Logo abaixo aqui, ó, vocês vão ver aqui na lateral, vou colocar aqui a imagem para vocês da apostila da página 19. No Conexões, a gente falou o bimestre todo, a gente fez muitas conexões. Quando a gente falou de basquete, a gente falou justamente de racismo, e agora a gente está falando dessa, como eu posso dizer para vocês, dessa segregação de gêneros, né? Que acontecem no esporte para as modalidades masculinas e femininas. Então, lá na página 19, ele está fazendo um link sobre isso e falando que em 2014, agora, não é tão recente, há 6 anos atrás, saiu uma agenda para que esse ano de 2020 ampliasse o número de modalidades para as mulheres para chegar até 50% de modalidades equivalentes, masculinas e femininas, ou seja, o masculino ainda tem muito mais modalidades, né? E a gente sabe que é uma coisa muito injusta, como o salário de jogador, a gente conversou sobre isso na sala de aula, né? Estou citando um jogador que é o mais popular, o Neymar. Quanto o Neymar ganha, quanto uma Marta ganha jogando futebol. Então, assim, é uma segregação de gênero muito grande, inclusive em relação a salários e cargos, né?
A gente viu isso, então a apostila fez esse link, então eu estou falando para vocês na página 19. Então quem quiser conferir, dá uma olhada aqui do lado, ó, que eu vou colocar de novo para vocês. Página 19 está falando sobre isso. Na página 20 nós vamos falar sobre salto triplo, né? Tá falando aí que são aquelas corridas de aproximações, onde são feitos 3 saltos e o último salto é feito numa caixa de areia, onde se contabiliza quantos metros horizontalmente essa pessoa alcançou, tá? E aí na própria página 20 faz um link sobre nós brasileiros. Nós temos dois super campeões aí, que é o Ademar Ferreira da Silva e o João Carlos de Oliveira, que é o João do Pulo, né? Destaque maior para o Ademar, que o Ademar foi bicampeão olímpico e tricampeão dos Jogos Pan-Americanos dessa modalidade. Então é muito interessante que vocês deem essa parte, até para a gente valorizar o atletismo brasileiro, né? Que nós temos atletas, mas infelizmente é uma modalidade que ainda é um pouquinho depreciada no nosso país. O futebol, o vôlei e até o basquete estão bem na frente. Handball, que a gente joga muito na escola, estão bem na frente dele. E por último, o salto com vara. Os registros das competições de salto com vara, galera, elas começaram ali a partir do século XIX, porque ele era um esporte popular na Inglaterra, mas ele era um esporte de nobreza. Tanto que eles dizem que o rei Henrique VIII, ele era praticante da modalidade, né? Então, assim, ela começou a ser praticada pela nobreza e depois ela foi se ramificando para outros lugares, dando oportunidade de outras pessoas poderem praticar. Na nossa apostila, na página 21, fala sobre a Fabiana Müller, que foi a primeira medalhista dessa modalidade no Brasil. Não foi numa Olimpíada, foi num Mundialito, mas ela conseguiu ser a medalhista, tá? E do Thiago Braz, que ganhou a medalha inédita em 2016 de ouro, né? Batendo aí o francês, que era, na época, o favorito para ser o campeão, e a gente conseguiu, tá certo? Então, galera, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão até a página 24, vão responder as questões de 1 a 4, tá? E vocês têm 2 processos que vocês podem fazer. Primeiro, vocês podem tirar uma foto da apostila de vocês respondida e me enviar, porque por meio dessa atividade aqui vai abrir um clipsezinho, que é um anexo para vocês poderem mandar um arquivo, então vocês podem mandar a foto, ou se vocês preferirem, vocês podem abrir um arquivo no Word e só colocar as respostas, somente as respostas, e me enviar. Só isso. Depois que a gente fizer esse processo, eu vou mandar para vocês um outro arquivo de correção. Tá certo, galera? Então, gente, obrigado por enquanto. Aguardem as próximas aulas. Tamo junto. Não, a nossa vitória não vai ser em vão. O exército sem farda tá na contenção. Sem líder, sem fronteira.